Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tassiana Galindo e nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia. O tema da nossa aula hoje é Comunidades Indígenas e Quilombolas. Bom, vamos relembrar então a formação da população brasileira. Nós já estudamos isso e sabemos que a população brasileira se forma de miscigenação, que seria a mistura de vários povos. Os povos mais importantes para essa miscigenação são os europeus, os africanos e os indígenas. Partindo disso, então, nós vamos estudar os povos indígenas do Brasil. De acordo com os dados do censo de 2010, no Brasil, viviam 896.917 pessoas que se declaram como indígenas, isso em 2010. Desse total de pessoas, 57,7% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, contabilizou 305 etnias indígenas no Brasil. Então, pessoal, vale ressaltar que às vezes a gente acha que os povos indígenas são somente únicos e eles não têm outras etnias. Então, existem várias tribos indígenas e cada tribo indígena diferenciada uma da outra são formadas por etnias. Então, às vezes a gente acha que os povos indígenas é tudo um só, são todos iguais. E aí, o que acontece? Também o IBGE pegou esse dado, 274 línguas indígenas no Brasil. Isso quer dizer que cada tribo tem a sua língua, tem a sua etnia. Atualmente, cerca de 55% dos indígenas vivem na Amazônia Legal. A Amazônia Legal é a parte do território da Amazônia que faz parte do Brasil. Lembrando que a Amazônia também tem parte da sua territorialidade em outros países. E nós chamamos de Amazônia Legal a parte vinculada ao Brasil, ok? Bom, no século XVI, havia cerca de 2 a 4 milhões de povos indígenas no Brasil. A diminuição da quantidade de indígenas no Brasil é chamado de despovoamento. O despovoamento, pessoal, começou na chegada dos portugueses ao Brasil, quando eles começaram a colonizar as terras brasileiras, trazendo algumas doenças para os indígenas, né? E aí, o que ocasiona todo esse despovoamento? Não só a questão das doenças em si, mas também muitos indígenas foram mortos, né, por conta de resistirem à escravidão. Então, e também pela questão de não aceitarem que invadissem as terras deles, certo? Então, muitos morreram em guerras, né, em situações de conflito, que se diriam melhor, e outros por doenças trazidas também pelos europeus. As terras indígenas. Bom, as terras indígenas são divididas pela FUNAI, que é a Fundação Nacional, né, do Índio, indígena. E ela é distribuída por modalidades. Então, nós temos as terras indígenas que são tradicionalmente ocupadas, que seriam as terras que desde muito tempo atrás, né, há anos, há mais de séculos atrás, tribos indígenas já ocupam esse território. As reservas indígenas, que são destinadas, né, que o governo disponibiliza essa reserva para que os indígenas vivam. As terras dominiais, que são as terras que os índios compram, tá? E as interditadas, que aí o governo segura para ainda poder dividir entre os indígenas. Bom, nós temos muitas heranças dos indígenas, muitas heranças culturais, tá? Por exemplo, na comida, nós temos o milho, né? O meio de transporte, a canoa. Nós não, aqui na região sudeste, nós não temos o hábito de andar de canoa, mas na região norte, as pessoas têm esse hábito como meio de transporte. O vocabulário, por exemplo, as palavras pipoca, gambá, e entre outras palavras que existem no vocabulário que fazem parte da herança indígena. As danças,
as pinturas, né, no corpo, utensílios de culinária, entre outros, utensílios de argila, de madeira. E as lendas, né, pessoal? Várias lendas indígenas que a gente conhece, que são heranças folclóricas também vindas dos indígenas. Mandioca, que também é um outro alimento que nós conhecemos, faz parte da nossa culinária. Bom, nós já falamos dos indígenas, agora nós vamos para as comunidades quilombolas, tá? O que são e quem são essas comunidades? São grupos, né, e pessoas que se formaram nesse processo histórico, tá? Que vieram para o Brasil também e passaram por todo o processo histórico durante a colonização do Brasil, certo? Os quilombolas, eles simbolizam resistência a diferentes denominações. Dominações. Vocês sabem que os indígenas, né, e também vários africanos vieram para o Brasil para serem escravizados. E os quilombolas é uma forma de resistência a grupos que querem escravizar e querem dominar outros grupos, certo? Eles mantêm uma forte ligação com a sua história e a trajetória, preservando os costumes, né, trazidos por seus antepassados, inclusive da África. Existem 3.524 comunidades quilombolas no Brasil, segundo a Fundação Cultural Palmares. Qual foi a origem dos quilombos? Né? A origem dos quilombos aconteceu quando os europeus, né, colonizaram o Brasil e utilizaram os habitantes do continente africano para trabalharem escravizados. Então, eles traziam, né, os africanos para o Brasil para serem escravizados. Cerca de 1.891.000 escravizados africanos desembarcaram no Brasil. Então, é uma quantidade muito grande. E eles vinham para cá para quê? Né? Para trabalhar como escravos na mão de obra. Então, eles não pagavam pelo trabalho que eles tinham. Então, eles cultivavam as lavouras, principalmente de cana-de-açúcar, de café, e eles não pagavam. Era uma mão de obra que os escravizados cumpriam para eles, né? Então, o tráfico de escravos africanos rendia muitos lucros para os comerciantes, porque eles não pagavam nada, eles usavam a mão de obra dos escravos, que é o trabalho braçal deles, e ganhavam muito dinheiro acerca disso. Bom, nasceu então os quilombos, né? A origem dos quilombos é uma forma, como eu disse, de resistência e de revolta, né? Por tudo isso que ocorreu ao longo do período colonial do Brasil. Então, foram formados quilombos, né? Era um meio de viver em liberdade, apesar deles serem fugitivos. Então, eles fugiam das fazendas de onde eles eram escravizados e iam para os quilombos. No quilombo, era como se eles tivessem uma liberdade de poder estar vivenciando a sua cultura novamente com os seus parceiros, né, de etnia. E nos quilombos, eles moravam juntos, produziam o seu próprio alimento de forma coletiva, e ninguém era escravo de ninguém, né, pessoal? A vida deles era... Eles tentavam, pelo menos, trazer os traços culturais e familiares que eles tinham na África para os quilombos. E os quilombos não eram aceitos pelos europeus, tá? Então, era tudo escondido. Um dos símbolos maiores de resistência no Brasil, e o maior quilombo que existiu, foi o Quilombo dos Palmares. Ele é o mais conhecido e considerado o maior, né? E onde mais organizou grupos de escravos refugiados para se esconderem, né, dos senhores. Ele até hoje existe, não como escravos, claro, mas a sua localidade é no estado do Alagoas, e lá viveu o Zumbi dos Palmares, que é considerado o líder e herói do quilombo mais populoso da América Latina, que foi o Quilombo dos Palmares. Então, vou mostrar para vocês, esse é o Zumbi dos Palmares. Inclusive, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, que é exatamente a data da sua morte, tá? Então,
Zumbi dos Palmares representa uma resistência e luta contra a escravidão. E atualmente, pessoal? E atualmente as comunidades quilombolas ainda existem, né? E são descendentes de africanos e escravizados que mantêm as suas tradições dos quilombos. Então, eles tentam ao máximo manter a sua cultura e a sua tradição viva entre eles. Essas pessoas lutam pelo direito de permanecer nas terras dos seus antepassados. Então, hoje, apesar de toda a burocracia, há uma luta para que os quilombolas tenham condições de conviver com os seus familiares, terem a sua cultura, e é claro que não temos a escravidão, mas os resquícios da escravidão são muito fortes na nossa cultura. Bom, quem que divide essas terras dos quilombolas? É o INCRA, tá? Dos indígenas é a FUNAI, e quem toma conta, então, dos quilombolas é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E ele se responsabiliza por essa divisão de territórios. Como os indígenas, nós temos muita herança cultural dos quilombolas, dos africanos, né? O samba, a capoeira, maxixe, maracatu, a influência religiosa, né? Através da religião católica com as crenças africanas, os santos, o candomblé e a umbanda. Na culinária, né? Leite de coco, feijão preto, feijoada, quiabo, vatapá, acarajé, entre outros. A cultura quilomba, né, quilombola, ela faz parte também do nosso cotidiano, assim como a cultura indígena, porque somos uma nação miscigenada. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, converse comigo aqui e até a próxima aula. Um abraço para todos vocês.